Olá, bora desvendar um detalhe do direito que, olha, parece pequeno, mas pode mudar o destino de uma família para sempre. A gente está falando do prazo para recursos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA. Um simples erro de cálculo aqui pode ter consequências, assim, irreversíveis. É por isso que esse tema dá tanto nó na cabeça de tanta gente. Vamos decifrar isso juntos. Porque entender as particularidades do ECA é simplesmente essencial. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nesse caso, aquele pedido rápido, mas super importante. Se esse tipo de conteúdo ajuda, já deixa o like, começa a seguir e compartilha. O apoio de quem assiste é o que nos move e faz a gente continuar trazendo análises como esta. Agora, vamos entrar na história. Pensa no desespero de uma mãe que está ali lutando na justiça para ter a filha de volta. E aí, um detalhe, um mísero erro de cálculo no prazo de um recurso pode jogar tudo por água abaixo. Essa história ilustra de uma forma muito forte a importância do que a gente vai discutir hoje. Vamos chamar nossa personagem de Carla, ok? A situação dela é a seguinte. Ela perdeu o poder familiar, acusada de negligência depois que a filha foi vítima de abuso, pelo próprio padrasto. Mas o mais chocante vem agora. A Carla nunca foi formalmente notificada do processo. A decisão virou definitiva sem que ela sequer soubesse, sem a menor chance de se defender. A jornada da Carla na justiça foi uma verdadeira maratona, como dá pra ver aqui. 3 anos depois da decisão, ela finalmente descobre o que rolou e entra com uma ação para anular tudo, a tal da querela nullitatis. Mas o pedido é negado logo de cara, na primeira instância. Ela não desiste, recorre, e o caso vai parar lá em cima, no STJ. E lá no Superior Tribunal de Justiça, mais um baque. A decisão de um ministro relator, sozinho, nega o recurso dela. Mas ainda resta uma última esperança, sabe? Um último recurso interno, o agravo, para que o caso seja visto por todo um grupo de ministros. É aqui que o drama do processo chega no seu ponto máximo. O advogado da Carla, super confiante, olha para o Código de Processo Civil e pensa: bom, a regra geral me dá 15 dias úteis. Tá lá preto no branco nos artigos 1070 e 219 do CPC. Parece lógico, né? Só que aí vem a pergunta de $1 milhão. Esse processo todo é sobre direitos de criança, é regido pelo ECA. Será que a regra geral do CPC vale mesmo aqui? Então fica essa dúvida no ar. Essa lógica do advogado da Carla de seguir a regra geral do CPC, será que estava correta? A resposta é um gigantesco e retumbante não. E esse não muda absolutamente tudo. E antes da gente explicar o porquê desse não, uma pausa rapidinha. Se essa análise está clareando as coisas, que tal mandar para um colega? Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e levar informação de qualidade para mais gente. A chave para entender todo esse rolo está num conceito fundamental do direito, o princípio da especialidade. É bem simples de entender. Quando tem uma lei específica para um assunto, ela ganha da lei geral que fala da mesma coisa. A lei especial sempre prevalece. E no caso da Carla, a lei específica é qual? Exato, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como o processo todo é regulado pelo ECA, são as regras de prazo do ECA que valem, e não as do Código de Processo Civil. Simples assim. Então, qual era o prazo certo? O número, que nesse caso foi trágico, é 10. E o detalhe mais importante, não são 10 dias úteis, são 10 dias corridos. A diferença é brutal. E isso não é achismo, está escrito na lei, com todas as letras. O artigo 198, inciso 2º do ECA, crava o prazo de 10 dias e o parágrafo 2º do artigo 152 é ainda mais claro. Os prazos no ECA são contados em dias corridos. E por que essa rigidez toda? Para garantir a agilidade máxima em processos que definem o futuro de uma criança. O interesse dela vem em primeiro lugar. O resultado prático disso foi um desastre. Como o advogado contou 15 dias úteis, ele protocolou o recurso muito depois do prazo de 10 dias corridos. E para a Justiça, recurso fora do prazo é recurso intempestivo, ou seja, ele nem chegou a ser analisado, foi descartado. A própria decisão do STJ é um ponto final na discussão. A Corte disse com todas as letras que o recurso era intempestivo e que o ECA prevalece sobre o CPC por causa justamente do princípio da especialidade. Não deixou nenhuma margem para dúvida. Então vamos amarrar tudo, pontos para não esquecer jamais. Primeiro, em processo do ECA, prazo de recurso é de 10 dias corridos. Segundo, princípio da especialidade manda no jogo. Lei específica, o ECA, ganha da lei geral, o CPC. E terceiro, o erro mais perigoso que existe é contar em dias úteis. Não caia nessa.
E isso tudo deixa uma reflexão final, né? Em que outras áreas do direito esse mesmo princípio da especialidade pode virar o jogo e criar resultados que vão totalmente contra o que parece ser a regra geral? É uma pergunta que vale ouro para qualquer profissional ou estudante. E chegamos ao fim. Muito obrigado por acompanhar essa análise até aqui. Para quem gosta de se aprofundar nesses temas em formato de áudio enquanto dirige ou está na academia, fica o convite para seguir o Direito Cast lá no Spotify. E aquele último lembrete, o like faz toda a diferença. É um gesto simples, um clique, que ajuda muito o nosso conteúdo a ser descoberto por mais gente que se interessa pelo assunto. E para mais análises em vídeo, assim, diretas e visuais, é só procurar por Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.